E aí, pessoal, virou moda no ar, mais um dia cheio de assuntos interessantes. Hoje a gente começa conversando sobre o projeto Reconstruindo Vidas, que abriga mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Também falaremos sobre um novo estilo de ensaio fotográfico e lifestyle para mamães e bebês. E outro assunto importantíssimo, saúde bucal dos idosos. Como cuidar, como prevenir, o que fazer para reabilitá-los. Por fim, teremos ainda uma entrevista exclusiva com o rapper americano Mark Lee. Nova sensação do rap vai estourar por aqui, hein? Então, bora lá começar o programa. E o Tá Rolando de hoje é sobre o relançamento de 2 episódios do seriado do Netflix, La Casa de Papel. Eles relançaram os episódios 6 e 8 com participação especial do menino Neymar. Olha aí! Ele entra nesses 2 episódios porque tem revelações muito importantes para serem feitas e contracena com o professor e com Berlim. Acho que 2 dos grandes personagens, né, do seriado. O Neymar, aliás, que é muito fã da série, então houve esse convite, ele participou. Já pensou que demais? Ai, eu também queria. Bom, além disso, teve uma notícia muito importante para o Brasil hoje. O filme A Vida Invisível foi escolhido para representar o país no Oscar 2020. O filme tem a atriz Fernanda Montenegro e concorre na categoria de melhor filme internacional. A novidade ainda, né, não significa que o filme tenha vaga garantida entre os finalistas, tá? Porque a lista completa com as indicações vai ser divulgada apenas no dia 13 de janeiro. Então tenho muita água para rolar. Eu particularmente fico sempre na expectativa dessa lista do Oscar, porque é outro gostinho a gente poder torcer por um filme nosso. E olha, depois do Festival de Cinema de Gramado e aquela excitação para saber quem ganhou, a gente vai pro Oscar da RDC daqui a pouco, só quero ver. Bom, tudo bem, secretário Alexandre Lobão, secretário municipal de Alvorada, está aqui hoje conosco para falar sobre um projeto muito bonito, né, que é o Reconstruindo Vida, secretário. Queria que tu contasse um pouquinho para o nosso público sobre ele. Boa tarde, Ali, tudo bem? Tudo. O projeto Reconstruindo Vidas, ele se deu origem ali em 2017, quando 3 municípios da região metropolitana aqui de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha e Viamão, né, começaram a fazer reuniões tentando ver uma forma de deixar mais barato o custo, porque o custo para implantação de uma casa para acolhimento para as mulheres, se o município tivesse que fazer sozinho, geraria em torno de R$80 mil. Inviabiliza daí totalmente a parte financeira. Então, os municípios eles começaram a se reunir e fizeram esse projeto que hoje a gente está aqui falando dele, né? E com o apoio da promotora também, Roberta de Viamão, né? Que foi quem tomou a frente dos serviços, a gente começou a fazer essas discussões. Ano passado, a gente entrou, uma instituição renomada no estado de educação, entrou em contato com esses municípios e ofereceu essa parceria, né? Essa parceria ali, ela ficou de bom tamanho para todos os municípios, né? Porque faz uma divisão desses custos, é uma instituição que tem uma credibilidade tremenda, né? E Alvorada foi o primeiro município a assinar, né, dia 4 de agosto, esse termo de convênio com essa instituição. Então, a gente já está apto a encaminhar mulheres, né, que sofreram algum tipo de violência física, psicológica com seus filhos, né, com seus filhos para lá. Eles têm um atendimento diferenciado, são quartos individuais, com banheiro, com ar-condicionado, né. Essa casa é na região metropolitana, não necessariamente no nosso município. A gente, claro, não pode dizer em que localidade fica, porque tem que ser, né, sob sigilo
sigilo. Mas é uma casa que tem espaço para recreação, para lazer. Sim, uma das características é exatamente garantir que essas mulheres e crianças não estejam expostas ao agressor, né? E estejam, então, em um local que ele desconheça, é isso? Exatamente, que ele desconheça, que ele não saiba onde fica, né? Por isso a gente não menciona qual instituição, não menciona o local, a cidade em que ela está sediada. E, bom, o legal dessa iniciativa é que é uma forma de estimular a quem, de repente, não vê esperança ou não vê futuro em um rompimento, né, ou em tomar uma atitude, não, saber que tem para onde ir, pelo menos por um tempo. O tempo de acolhimento é de até 180 dias, né, secretário? Isso, é até 180 dias. Esse projeto ele não é só tu tirar, né, a mulher da sua residência, né? A gente vê todos os dias crescer muito, né, as questões do feminicídio, né, as questões de agressão contra as mulheres. Nos últimos tempos a gente vê que essa semana mesmo teve um caso, enfim, que o marido tentou, né, esfaquear a mulher lá, né, e elas não se sentiam, né, protegidas, elas não tinham um lugar para poder procurar, né. Então, por exemplo, nós no município agora a gente tem esse local, a pessoa, o encaminhamento é feito através da Delegacia da Mulher, né? A gente tem no município, a titular é a delegada Carol, né? Que é uma parceira nossa também, que está sempre ali à disposição e que trabalhou conosco também, conhece a casa, ela foi lá visitar já. Então, esse encaminhamento da delegacia para o serviço, né, para o Serviço de Assistência Social, para o CREAS, né, e o CREAS pede essa vaga para alta complexidade, né. Então, a alta complexidade do município daí faz, né, o contato com a casa. A gente tem nessa casa, né, uma equipe multidisciplinar, né, então tem psicólogo, tem assistente social, tem educador social, né. Então, ela não fica, além de protegida, ela fica assistida também, né, por essa equipe que tem lá. E também através do município, porque a equipe do município, né, ela também faz o acompanhamento com essa equipe da casa, né. É uma estrutura incrível, né, para conseguir realmente fazer uma diferença para esse grupo de pessoas que fica totalmente à mercê de uma situação. Agora, tu mencionaste, secretário, que é para vítimas de violência, não necessariamente física, né? Não, tu falaste em violência moral também psicológica também, exatamente, né? Violência física e violência psicológica, né? E muitas vezes a violência ela é contra a mulher e contra os filhos também. Por isso, né, mulheres até, né, homens até 18 anos, né, a não ser que esteja algum caso de portador de deficiência, aí sim, né? E as mulheres, né, bom, aí, independente de número de filhos também, né? Eu não sei se vocês têm esses dados, mas a minha percepção é que muitas mulheres não abandonam uma situação dessas em função da impossibilidade de levar os filhos ou de prover aos filhos um lugar decente enquanto sai, né, dessa situação. Então, isso também vem como uma solução. Sim. A mulher, na realidade, ela vem sofrendo isso há bastante tempo, né? Não é de agora que a mulher ela é vítima dessa violência, né? Só que agora a gente tem um contato maior, né? Contato maior porque os casos eles estão também ficando mais complicados, eles estão levando ali a vida da pessoa, né? Dessas mulheres. Então assim, ó, elas sofrem violência, né, física, né, as crianças também. A casa ela visa essa preparação também, quando ela chega lá, né, ela é preparada para ela ter uma nova caminhada, né, nesse atendimento psicológico. É também procurado da melhor forma possível encaminhar ela também para um trabalho, porque muitas mulheres não saem de casa porque não tem como provir o sustento dela e dos filhos. Então, a gente tem contato também com o Sistema Nacional de Emprego, com o Cine, para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento e
também tentando encaminhar ela para alguma vaga de emprego, não no primeiro momento. No primeiro momento ela tem que ser acolhida, ela tem que receber todo o apoio possível, mas quando ela já estiver ali estabilizada, né, ela também poder procurar, né, uma forma de sair dali, né? Ela não vai poder ficar ali a vida toda também. Sim, provavelmente também não vai querer, né? Não vai querer também. É por 180 dias, né? E nesses 180 dias ela tem que se preparar para poder, né, ter uma nova fase na vida dela. 180 dias são 6 meses. Acho que é um tempo razoável para se reestabilizar e depois começar a buscar. Sim, né? Conforme ali os nossos técnicos não têm necessidade, né, de ter, e também as diretrizes da política da assistência social de abrigamento, ela diz ali que 180 dias é o tempo suficiente, né, para ela poder estabilizar e poder seguir a vida dela, ter uma nova fase na vida dela. Secretário, para as mulheres que eventualmente estiverem nos assistindo ou alguém que as conheça, né, e que veem nessa casa de acolhimento uma possibilidade, como é que é o processo de para conseguir esse espaço? Tem que se dirigir a algum lugar? Como é que, o que tem que ser feito? Tem. No caso, é a delegacia da mulher, né? Então, ela vai, a delegacia da mulher faz lá o boletim de ocorrência daquela situação que ela passou. A delegada, ela nos solicita daí o acolhimento, né? A gente passa para o CREAS e faz esse acolhimento, né? Ou ela procura diretamente o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ela procura o CREAS e a gente também, né, a gente faz o encaminhamento também, né? Mas também vai passar pela delegacia, porque não pode também a gente acolher ela lá e aquela pessoa que fez a violência não ter nenhuma consequência, né? Então, ele vai responder um processo, se ela está pedindo esse acolhimento, né? A gente tem que responsabilizar a pessoa que fez aquilo ali também. Então, mesmo ela procurando o serviço já direto, né, o CREAS, ela vai ser encaminhada à delegacia também para fazer todos os procedimentos, né, policiais ali que se fazem necessários. Sim, é como se, na verdade, fosse um requisito para poder ser acolhida, para que seja dado o devido processo à responsabilização do agressor. Claro, a gente tem que responsabilizar, né, quem fez a agressão. A gente não pode pegar e simplesmente acolher, né, e aí ela fica um período, daqui um pouco ela tem que retornar para casa e o agressor não sofreu, né, nada, né. Então ele tem sim que ser responsabilizado pelo aquele ato que ele cometeu, né? E muitas vezes é um ato que já vem de muito tempo, né? Às vezes é coisa que se tem de anos e que essas mulheres, elas não têm, né, a coragem, não têm a segurança e muitas vezes não tinham para onde ir, né? Não tinham familiares, né? Não tinham, enfim, lugar nenhum para pegar para conseguir essa proteção. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de um caso que teve no município há um tempo atrás. Ela conheceu o companheiro dela pelas redes sociais, né? Já fazem quase 8 anos, e aí ela era de Brasília e veio morar aqui no estado, em Alvorada. No início ele não tinha agressão nenhuma, com o passar do tempo ele começou, né, agressões, né, essa mulher com 2 filhos, né, um de 1 ano e um de quase 3 anos, aí chegou no limite, aí ela procurou, né, enfim, né, ela procurou o serviço, só que ela não tinha parente nenhum aqui no município, né, aqui no estado, né, ela não tinha ninguém a quem pedir socorro, né. Enfim, aí a gente não tinha casa, passou, né, por uma dificuldade para conseguir um local seguro para colocar ela, né, até se resolver essa situação. Nesse caso, a gente entrou em contato com a família dela de Brasília. A família dela quis receber ela de volta, né, ficou feliz da vida, porque, enfim, a filha estava retornando para casa com 2 netos, né, a mãe ficou feliz da vida, a mãe dela. A gente teve que comprar passagem aérea, porque né, ela não tinha como ir de ônibus, porque, enfim, como é que ia se comunicar, né, com as pessoas durante a viagem. Então, a gente comprou passagem aérea e a mãe dela pegou ela no aeroporto, lá em Brasília, né. Mas era um caso típico, né, que tu não tem, até tu fazer a assinatura, né, dessa parceria, a gente não tinha um local próprio para colocar, né? Hoje a gente tem, né? Se acontecer esse caso, né? Seguindo ali os passos, as orientações, a delegacia, o CREAS, a gente tem ali esse espaço para colocar nessas mulheres. Quantas mulheres podem ser acolhidas?
O município de Alvorada, a gente fracionou por município, né? O município ele tem 2 vagas, né? Mas se tiver necessidade, a gente tem mais, não tem problema. Aí a gente faz, né, ali um pagamento dessas excedentes com a instituição e não tem problema, né? Não tem assim, se a gente tiver necessidade de mais vagas, não tem necessidade. Muito bacana. Então, assim, é um problema sério, real, mas há soluções como essa da Casa de Acolhimento e desse projeto Reconstruindo Vidas. Então, para quem estiver passando por uma situação dessas ou conhecer alguém que está passando por uma situação dessas, pode entrar em contato e obter essas informações. Com a Delegacia da Mulher. Exatamente. Secretário, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Tem alguma outra informação que queira dar? Eu queria só agradecer os parceiros, né? Quando a gente começou, eu disse, com esses 3 municípios, né? Então, foi a Simone Falcão, pelo município de Alvorada, a Simone pelo município de Cachoeirinha e o Rudimar pelo município de Viamão. A delegada também lá do nosso município, a Caroline, que é uma parceira e que está sempre à disposição daquilo que a gente tem necessidade, daquilo que a gente precisa, né? E ao nosso prefeito também, José Ana Paulo do Amaral, que quando a gente levou para ele essa ideia da casa, ele prontamente, ele foi o primeiro prefeito, né, a dar assinatura, né? Ele pegou e disse para nós, não vamos fazer, a gente tem necessidade de fazer e a gente não pode deixar essas mulheres desamparadas. Aí ele já assinou, pode marcar que nós vamos assinar. Muito bom, então. Um abraço aí para os parceiros. Bom, nós vamos para o intervalo agora, já voltamos. Não, sabe? Já de volta, e agora é hora do nosso Diário do Bebê, Virei Mamãe. E aqui tá conforme as instruções de montagem. Olha que gracinha que fica essa mesa. Inclusive agora eu vou preencher aqui com isso que a gente guarda daí de recordação, com esse cartãozinho, tá? É muito simples e vem o bolinho. Vocês viram a nova modinha? Agora virou moda, os pocket festinhas de mêsversário. Ai, coisa mais bonitinha. Bom, vamos agora falar sobre saúde bucal do idoso. E a gente está aqui com o Paulo Viana, que é organizador de eventos de saúde, e a Regiane Pedro, que é cirurgia dentista. Então, vamos tratar um pouquinho, vai ter um evento, né? No dia 10 de setembro, tratando exatamente desse assunto. E a gente vai pegar umas dicas de como auxiliar os idosos a manterem a sua saúde bucal em dia e por que isso é importante, né? Bom, prazer tê-los aqui. Interessantíssimo o tema desse evento, porque eu acho que alerta para uma parte da saúde que tem que ser cuidada com muita atenção, não é? Sim. Olá, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a sejam todos. bem-vindos. Obrigada. Então ele é um workshop, né, que acontece agora o dia 10 de setembro. Então, como cuidar da saúde bucal dos idosos. É um tema, então, de extrema importância, até mesmo para aqueles familiares cuidadores de idosos, ou até mesmo para os próprios idosos, né, ou, enfim, pessoas em geral. Tá? Então a gente vai estar debatendo vários assuntos e também saúde bucal do idoso faz parte, né, da qualidade de vida no envelhecimento. Pois é, isso que eu queria perguntar, assim, esse foco na saúde bucal, claro, a gente tem essa tendência sempre de pensar, os dentes, né, vamos cuidar dos dentes para o sorriso ficar bonito e tal, evitar cáries, de repente até manter os dentes, mas vai muito além disso, não vai? Sim, eu acho que quem pode nos responder melhor, eu acho que é a nossa, né, cirurgia dentista, odontogeriatra. É odontogeriátrica, daí existe essa especialização, isso. Olha que legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com você, uma pessoa simpaticíssima, muito querida. Que bom, obrigada. E dizer que assim, a odontogeriatria, ela é relativamente uma especialidade nova, ela foi lançada em 2001 pelo CFO, pelo nosso Conselho Federal.
mas o meu comprometimento com a odontologia tem 25 anos, né? E a gente sempre está ligado na situação assim, ó, como que eu fui me interessar pelo idoso? Porque o tratamento do idoso, você tratar um idoso não é algo como um paciente normal. Quando a gente lê e olha os livros, a gente vê muita confusão entre a criança e o idoso. Como que é o manejo do paciente? É totalmente diferente você manejar um paciente idoso e manejar uma criança. Então, assim, ó, horário de atendimento, consultas, a anamnese, que é importantíssimo, como é que tu vai avaliar esse paciente, a história pregressa, a história atual. Quando o meu paciente entra lá pela porta para fazer uma consulta, eu já começo a olhar ele quando ele vem caminhando. Então, eu vejo assim que a gente peca muito de não tocar, a gente precisa tocar no idoso, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir assim, que ele está sendo entendido. Então, cada pessoa vai ter um planejamento diferente conforme a anamnese, os exames complementares, que são importantíssimos. Então, hoje a gente olha assim, essa questão do boom da estética e do sorriso. E graças a Deus, isso assim, nós temos assim, na área da odontologia, que vem ajudar muito na odontogeriatria, que é a questão de tanto a multidisciplinaridade como a que inter é quando a gente conversa com os nossos colegas, entre colegas da odontologia e entre colegas da área da saúde, por exemplo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Então, toda essa experiência desde 2001 que eu tenho com os idosos, eu sou apaixonada e eu falo aqui porque eu tenho uma paixão por trabalhar com idosos, a gente fala assim, Ari, que tem 3 tipos de pacientes. Nós temos os dependentes, os semidependentes e os totalmente dependentes. Então, e onde é que estão esses pacientes? Eles estão em casa ou eles estão nas IRPIs, que são as instituições de longa permanência, que temos muitas, inclusive em Porto Alegre tem mais de 200, tem muitas instituições, e também nos hospitais, né, que requerem o nosso atendimento. Então, a gente não vai optar, o que é melhor? Não, a gente sempre tem que fazer um plano de tratamento, fazer um prognóstico para cada situação. Então, aquela pessoa que te liga, às vezes, o que eu faço? Eu estou aqui com a prótese. E a questão da perda dental, que é muito grave. E hoje, quando a gente lê um artigo, eu fico triste quando eu pego um artigo de 2018 e eu leio que ainda a situação da saúde oral ou bucal dos idosos é muito precária. O que significa precária? Menos de 10 dentes presentes na cavidade oral. Nossa. Agora eu te pergunto, como é que tu vai se alimentar? Como é que tu vai comer? Com menos, como é que tu vai ter, onde as chaves de oclusão são os molares e a gente perde muito cedo os molares? Nesse dado, Rejane, 10 dentes, menos de 10 dentes é para qual faixa etária? Acima de 60, né? A gente está falando... Tá. Porque o trabalho que eu fiz durante 2 anos, que foi uma coleta, em 2008, de 304 idosos, não são longevos, a gente fala idosos de 60 em diante, de Porto Alegre. A situação é muito, ainda tem uma significância nos resultados na questão estatística, porque é muito grave, porque geralmente essas pessoas acima de 60 anos, elas apresentam comorbidades. O que seriam isso? São doenças crônicas do envelhecimento, que muitas vezes a pessoa vai conviver com aquela doença durante 10, 15, 20, talvez 30 anos. Por exemplo, diabetes, pressão alta, elas convivem. Hoje a gente está com câncer aos 40 anos, então quando que começa a prevenção? O quanto antes. A gente não vai começar a prevenir a saúde oral quando tiver 60. Então, quando eu comento com você que temos áreas que estão nos ajudando, por exemplo, as inovações da odontologia, a implantodontia, a gente tem que desmistificar esses mitos que não pode fazer implante em idoso. Eu tenho um paciente de 92 anos que fez um protocolo. O que seria isso? Colocar os implantes, 6, se coloca de 4 a 6 implantes e próteses. Eu tenho uma experiência assim dentro da minha família que eu falei com 7 implantodontistas que não queriam fazer implantes na minha mãe e nós implantamos e ela está há 3 anos com uma história assim de mudança de alimentação, de perda de peso. Então tem toda aquela questão, nutrição, fonoaudiologia. Impacta na alimentação, impacta, também dá para dizer que impacta na autoestima, né? Exatamente. Porque eu imagino que a pessoa, o idoso que já está numa situação mais vulnerável por conta das suas próprias limitações da idade, aí se encontra sem dentes. Isso deve abalar muito, porque é mais uma incapacidade que surge. Tu poder recolocar esses dentes e repor uma parte da vida, né?
que havia, deve dar uma sensação muito boa, isso deve dar uma mudada também na atitude. Na atitude, a maioria dos casos que eu tenho relatados e até publicados, quando você faz o antes e o depois, é algo gritante na questão da autoestima. A pessoa, a psicologia ajuda, claro, a gente trata interdisciplinarmente com as pessoas afins, né, os nossos colegas, mas a diferença é gritante, porque hoje o idoso de hoje não é aquele idoso lá de trás. O idoso de hoje é aquele que ele quer participar na sociedade, que ele quer estar ativo. Claro que nós temos os idosos, né, com doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, mas mesmo assim nós temos que tentar inseri-los na sociedade, num almoço, e quando a pessoa ela participa desses grupos sociais, essas viagens, então nós temos muitos programas para a terceira idade, e hoje os idosos, eles não querem se sentir, estou aposentado, inútil, eles procuram muito a autoestima. Claro que a gente tem que ver caso a caso. Outra questão ali que a gente não pode dizer assim, chegar e vender, eu posso fazer isso. Você tem que saber o que o teu paciente quer, o que é estética para você. Porque a estética para você não é a mesma estética para mim. E quando a gente estava comentando sobre a questão, comentando nos bastidores sobre a Inglaterra, que nós comentamos, quando eu fui fazer o meu doutorado, o que me chamou a atenção é porque todas as pessoas falavam assim, meu Deus, as pessoas têm os dentes feios. E realmente, quando tu olha, porque o padrão de beleza estética para cada país é diferente. Então, isso a gente só aprende vendo. Então, o nosso padrão, a nossa exigência aqui é muito maior. E isso é positivo. É positivo, mas também é uma pressão, né? Porque faz com que, na medida em que tu vai perdendo algumas aptidões, enfim, é mais difícil de lidar com isso, mas que bom que há iniciativas como essa, né, e profissionais com essa especialização que está surgindo no mercado, que podem exatamente repor esse gap. Agora, o evento, Paulo, o que mais vamos esperar dele? Bom, a ideia, então, que eu tive de desenvolver este evento, então, é até mesmo assim, orientar essa população, até os próprios cuidadores de idosos, né, aqueles que trabalham lá dentro, no domicílio, né, orientar que faz parte. Sim, porque conforme né? a Regiane falou, tem alguns Sim. que são totalmente dependentes mesmo. E os próprios cuidadores, então, acho que eles têm que estar preparados para poder dar esse suporte para os idosos, né? A questão ali da saúde, né? Bucal, em fazer toda aquela higienização, tudo correto. Então, tudo isso, né? Esse cuidador, então, esse profissional, né? Vai aprender, então, nesse workshop, então, que vai acontecer no dia 10, então, de setembro, né? Na PMH Cursos. Tá? É uma escola, então, que promove cursos e eventos para cuidadores de idosos, para preparar, então, esses cuidadores para atender melhor esses idosos. Tá? Então, a gente vai tratar também de temas de nutrição, né? Como a gente falou há pouco, que também a nutrição faz parte né? Deste conjunto aí de saúde, então, bucal no idoso, e também terá, né, demonstrações. Né? A doutora, então, Regiane Pedro é uma das palestrantes, né, deste workshop, então, né, é um workshop com Paulo Viana e convidados, né, como tu comentou, então eu promovo alguns eventos voltados para a área da saúde, para a área, então, do envelhecimento. Não, e é interessante porque o mercado de cuidadores está crescendo muito, né? Tem muita gente entrando como profissional, acredito eu, porque as pessoas estejam vivendo mais, então precisam realmente desse apoio. E é uma forma de se atualizar e agregar conhecimentos que podem fazer muita diferença no atendimento a esse paciente. Sim, isso então faz muita diferença e faz parte, né, do conjunto ali desse cuidador, tanto formal, que a gente fala que é o cuidador familiar, né? É importante, de repente, né, esse marido, essa esposa ali, de repente, saber fazer a saúde bucal ali nesse idoso ali acamado, e o próprio cuidador, e isso aí vai ajudar, então, nessa qualidade de vida, né? Então, acho que é muito importante, né? É um tema, assim, que eu acho que deve ser mais debatido, assim, né? Porque faz toda a diferença aí nos cuidados dos idosos. Sem dúvida nenhuma.
Hoje já temos, nos relatos, já está totalmente consolidada a relação da saúde geral com a saúde oral. Então, se você tem uma infecção na boca, ela vai via corrente sanguínea e vai agravar os problemas sistêmicos, por exemplo, diabetes, todas essas questões. Então, hoje a gente preconiza atender o paciente, né, e fazer toda a avaliação oral e ensinar esses cuidadores, porque é muito importante remover as próteses e ensinar. E nós temos muitos artifícios, nós temos manoplas, então o curso é todo demonstrativo, ele não a gente leva os aparelhos, a escova elétrica é um artifício excelente para quem, uma dica que eu deixo para vocês, a escova elétrica nos ajuda bastante, que não é muito divulgada, mas tem vários tipos de escova elétrica, eu uso muito manoplas acopladoras para escovas de dentes para quem tem artrite, artrose, olha, manoplas que dicas. só tinha nos Estados Unidos. Hoje a gente já pode até, eu brinco às vezes nos meus cursos, pega o Durepox, coloca na escova, adapta, faz o formato e pinta. Então a gente faz um pouquinho de terapia ocupacional, ensina um pouquinho de terapia ocupacional e ensina muito e acaba sendo algo assim atrativo e muito importante, porque eu trabalho basicamente também nesses cursos nas ILPIs, o quanto é importante isso, treinar a equipe da enfermagem, porque eles são, eu sempre falo que eu sempre respeito, eu acho que eles têm muito trabalho e a gente tem que procurar aliviar, porque eles também não têm obrigação de fazer o cuidado oral, mas o quanto é importante, porque o paciente não consegue se alimentar, né? Próteses mal adaptadas, lesões cancerígenas. Sim, é que na verdade é muito específico, né? Bom, dia 10 de setembro, então, esse workshop sobre saúde bucal do idoso, um assunto relevantíssimo e muito interessante, não só para idosos, mas também para aqueles que cuidam de idosos. Muito obrigada pela participação de vocês, por essas informações valiosíssimas. E a gente agora vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho. Bom, o assunto agora é muito fofinho. Ensaio fotográfico de mamães e bebês com a fotógrafa Milene Gensas, está aqui, maravilhosa, faz fotos incríveis. E essa fase é uma doçura, né, Milene? É maravilhosa. Como é que tu começaste Por que tu decidiu focar em newborns? Quando meu filho nasceu, de 11 anos, eu sou arquiteta por formação, eu me dediquei a ele e resolvi comprar uma câmera semi-profissional para poder fotografar meus filhos, que eu já sempre gostei de fotografia. Depois de uns anos, como eu gosto de estudar muito, eu resolvi aprender mesmo fotografia. Então, eu estudei um ano fotografia e depois de então eu comecei a pensar em que ramo que eu ia atuar. E foi então que teve um primeiro congresso de fotografia de recém-nascidos no Brasil, lá em São Paulo, e eu vi numa capa de uma revista um bebê deitadinho, que nem aqueles né? que nem aqueles da Anne Guedes, sabe? Aí eu falei, eu quero aprender a fazer isso, porque é muito lindo, né? É um momento maravilhoso. Foi então que eu fui a São Paulo, participei desse congresso, e a partir daí eu estudei mais um ano inteiro para me focar, então, nos recém-nascidos. Qual é o diferencial no atendimento a recém-nascidos, assim, como uma fotógrafa, né? Porque é um cliente para lá de especial e que requer muitos cuidados. Então, aí vem a especialização, né? Eu fiz muitos cursos, esses cursos que a gente faz são com bebês verdadeiros. Né? Verdadeiros. Não, porque realmente poderia ser com aquelas bonequinhas, com os bonequinhos, Existe né? também alguns cursos onde elas dão com bebês, né, de brinquedo. Mas eu fiz todos os cursos com bebês verdadeiros, onde então a gente aprende. Quem não foi mãe, eu já tinha sido mãe, então para mim um pouco mais natural, né? Eu já sabia como pegar o bebê, tudo. Mas tem pessoas, enfim, fotógrafos com 20 e poucos anos, começando, que não tem noção. E ali sim a gente aprende o que pode posicionar, como é que não pode posicionar a cabeça do bebê. O bebê não fica nas posições sozinho, segurando a cabeça. Então, uma série de cuidados a gente aprende nesses workshops, né? Onde eu fiz, assim, mais de 6 workshops com fotógrafas internacionais, porque vem de fora, né? Sim, porque não é só a questão de... A fotografia em si, ela requer, eu imagino, claro, muito conhecimento de luz, sombra, aquela coisa toda, né? Ângulos. Mas o bebê, é como tu falaste, ele não fica naquela posição. Então, tu tem que ter ainda algumas manhas ali para posicionar ele de uma forma fofa, que ele fique confortável e que tu consiga tirar foto. Isso. A gente tem alguns recursos, né, Ali? Então, assim, tem um barulhinho que faz um shhh,
Cada fotógrafo tem o seu barulhinho, mas enfim, eu tenho um barulho que faz o bebê se acalmar e prestar atenção. Seu problema é a cliente ir lá e roubar o barulhinho e levar para casa. Tem muitas, eu já vendi vários, disse, né, onde comprar, Sim. é americano, mas enfim. E aí a gente usa desse recurso, tem um outro treme-treme que a gente usa também, eu uso, né, para os bebês, e realmente posicionar ele de forma que ele se sinta confortável. Tem alguns bebês que não gostam de ficar de bruços, por exemplo, que é uma pose super fofinha que muitas mães querem que eu faça. Mas se o bebê não gosta, eu não tenho como forçar, Pois né? é, Milene, aí tem, assim, eu já te vi atuando, então eu sei que tu tens uma paciência de Jó, porque tem que ter muita paciência, mas tu deve te confrontar ali com algumas situações em que as mães são ansiosas, estão com pressas, ou querem muito uma determinada imagem e não pode fazer. Como é que tu lida com isso? Qual é a atitude que um fotógrafo dessa área tem que ter? Eu tô vendo que eu tô tendo que ter um pouco de psicologia, talvez eu tenha que estudar um pouco isso aí. Então, o ensaio de recém-nascidos, ele dura bastante tempo, né? Eu digo umas 3, 4 horas, porque exatamente, a mãe vai para lá como se fosse passar uma tarde fora. Se eu mexo no bebê, ele acorda, quer mamar, ele vai ter que mamar, eu vou ficar aguardando, né? E realmente, algumas mães querem uma posição, eu fico explicando, olha, eu vou tentar, mas o mais importante é o bem-estar do bebê. Se ele não gostar dessa pose, eu não posso forçar a pose, né? Claro, às vezes algumas ficam frustradas, mas eu mostro na câmera que tiveram fotos maravilhosas e que aquelas fotos ali, além... É para ter uma experiência boa, não adianta a gente querer fazer uma coisa que fique uma experiência ruim para a pessoa. É nisso que eu foco, eu quero que a pessoa se lembre como se fosse uma coisa boa, Claro, né? claro. Não, e é interessante tu trazer também essa questão, porque muita gente comenta assim, ai, mas coitadinho do bebê, não tem nem 15 dias, tu vai botar ele lá numa coisa frio, pelada, para tirar foto, ai, que maldade isso. Mas, na verdade, não é assim. Não, assim, o estúdio tem que estar sempre 28 graus em torno disso, né? Então, no inverno, eu chego sempre antes no estúdio, ligo o ar a 1000, já aviso os familiares, porque às vezes os pais não avisam se vai alguma avó acompanhando, todo mundo de blusão, tem que ficar Vai ter que tirar a roupa lá dentro. Então tá 28 graus, tem umas mantinhas que eu enrolo, ele fica em cima de um puff super seguro, né? Então, tem uma série de cuidados com que o bebê vai como se ele estivesse dormindo em casa, mas eu vou ajeitar para que a pose fique um pouco mais bonita, né? Tem que ser um ambiente calmo. Na verdade, cada bebê... Tem gente que viu uns bebês, às vezes a gente ouve um barulho e a mãe fala, não, mas ele está acostumado. Então, tem bebês que estão acostumados com barulho. Claro, tem que ser um ambiente calmo por nossa parte, minha e dos pais. Sim. Então, a gente nota que quando a mãe está muito ansiosa porque quer que saia determinada foto, ou será que o ensaio vai correr bem ou não, o bebê sente, né? E aí o ensaio fica um pouco mais complicado quando o ambiente está tenso, né? Isso que eu peço sempre. Milene, a gente está acostumado com as fotos bem clássicas, essas de newborn, mas tu também estás enveredando para um outro lado, que é o de lifestyle, mamães e bebês, né? O que é isso? Pode ser, na verdade, a família, né, Ali? Então, para algumas mães e famílias que não se sentem confortáveis em sair com o bebê com 10, 15 dias de casa, eu estou oferecendo essa modalidade que... Tudo em termos em inglês, né? Newborn, recém-nascido, lifestyle. Então, o estilo de vida da pessoa, onde eu vou até a casa, é um ensaio que vai durar aí 1 hora, 1h30, bem menos que um ensaio newborn, porque vai retratar a vida da família. Então, a mãe trocando o bebê, de repente o irmãozinho ali segurando, ajudando a dar uma mamar ou alguma coisa assim. Foto com os pets que a gente pode fazer, que lá no estúdio eu não recebo pets, mas nas casas a gente pode englobar eles no ensaio. Então, é um ensaio bem mais fluido, sabe? Onde vai mostrar o dia do bebê na sua casa. Bom, a gente tem um VT com algumas imagens, então vamos conferi-las, né? Aí também tem as fotos para gestantes, né, Milene? Aos poucos eu comecei a trabalhar também com gestantes. Olha que lindo esse é um projeto efeito. novo, eu tô querendo enveredar para essa parte de artística, onde eu possa criar um pouco mais, né? E tô adorando. E aí, nessa parte, aí eu já faço gestante, já faço o bebê depois, já conheço a mãe antes. Quando a mãe vem com o bebê, já está mais acostumada. Daqui a pouco já está fazendo os de 15 anos também. Pois é. Então, pois é. Aí eu faço até 1 ano. Então, as mães, depois do recém-nascido, a gente faz um acompanhamento. Eu sugiro, tipo, com 4 meses, 7 meses, 10, 12, né? E aí eu tenho bastante... Eu faço, então, ensaio de gestante. Pode ser
externo, como vocês estão vendo aí, pode ser no estúdio e pode ser na casa da pessoa também. Sim, conforme exatamente que a pessoa se sentir mais confortável, né? O que eu sempre gosto de falar para os clientes é o seguinte, eu recebo no estúdio, sem compromisso, para bolar um ensaio. Qual é o tipo de ensaio que tu sonhou? Eu quero fazer um ensaio com meu marido, assim, no estúdio, com um tipo de roupa. Ai, olha que gracinha essa foto aí. Essa é de estúdio, Essa seria é de um newborn, estúdio. só que com a irmã participando. Essa é de estúdio. Ai, meu Deus, olha, bem cabeludo isso aí. É um ensaio para lembrar realmente como era o tamanho deles, né? Olha Esse só. Sim, essas posições são, olha o pezinho, o detalhe do pezinho aparecendo, meu Deus, que delícia. Essa Isso é a eles têm até ideia. 15 dias de idade, Milene. O ideal é fazer até 15 dias, onde eles vão aceitar mais essas posições, né? Depois eles vão crescendo, vão ganhando peso. O recém-nascido é considerado recém-nascido até os 21 dias. Olha que coisa mais bonitinha. Às vezes eles não querem dormir, né? Aí a gente faz foto acordada. Acontece, olha aí. Olha essa. Também. Ai, que safada. As caras e bocas, as mães vão lembrar. Esses dias tem uma que não queria tirar a mão do rosto, e a mãe falou, ela adora ficar com essa mão no rosto. Mas então, é legal, né? Isso, daqui Deixa 15 assim. anos elas vão olhar, ela vai dizer, tu adorava ficar com a mão no rosto. Né? Ai, então, que coisa. É engraçado que a gente fica olhando essas fotos e fica completamente abobada, que é apaixonada por essas imagens. Olha que gracinha. E aí todos esses acessórios eu tenho no estúdio. Né? A mãe não precisa levar nada. Esse já é um lifestyle. Olha. Então a gente mostra o bebê bocejando, a mãe tá acolhendo. É muito legal porque são realmente o registro de momentos que a gente infelizmente não consegue lembrar de tudo, né? Na nossa cabeça. Olha o tamanho do pezinho. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. É uma forma de eternizar. E eu acho assim, a importância, eu sempre entrego, depois dos meus ensaios, um trabalho impresso, independente de hoje em dia a gente está na era digital. Porque a gente faz fotos digitais, mas depois tu vai querer, eu quero achar aquela foto, aí tu vai lá. Se tu não é uma pessoa hiper organizada, tu não vai conseguir achar, né? Então, o trabalho impresso é uma coisa... Não, e é muito legal o folhear, né, álbuns ou pegar fotos. E eu até comentei isso ontem. As crianças gostam muito de se olhar depois, né? Elas crescem e dizem, eu quero ver quando eu nasci, ou até o casamento dos pais. Então, ter isso registrado, eles poderem se olhar, eu tenho certeza que eles amam depois também, além dos pais ficarem babando, né? Eu quero saber, daqui a 15 anos, eu quero saber como é que é a reação deles, desses bebês que foram fotografados. Tu vai ter que monitorar eles e ter... Aliás, olha aí, fica a dica, quem sabe um vídeo daqui a 15 anos mostrando a reação dos adolescentes às suas fotos de bebês. Vou preparar para me organizar. Falta só 15 anos. E eu queria falar também sobre a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido. É uma associação que foi criada lá em 2011, em São Paulo, que tem por objetivo, então, nos trazer informações e também certificar os fotógrafos de que estão fazendo um trabalho como deve ser feito. Né? Tem algumas poses que eu não realizo, mas vários fotógrafos realizam, onde o bebê está, por exemplo, apoiando o rostinho, que são fotos compostas. Ela não pode ser feita sozinha, o bebê se segurando. Então, essa associação se certifica que estes fotógrafos estão trabalhando de uma maneira segura para o bebê. Essa fotinho assim, ela não é real? Ela é real, mas ela é montagem, né? São duas fotos compostas. O bebê é segurado pela cabeça numa foto e na outra ele é segurado aqui pelo queixinho. E depois o fotógrafo junta. Então é super importante. E tem uma série de regramentos para que isso seja observado. Isso, tu tem que mandar uma série de coisas lá para a associação, 10 ensaios, mostrar o teu estúdio, se tu não trabalha no estúdio, mostrar como é que tu recebe o recém-nascido mesmo na casa da pessoa, para tu receber essa certificação. Então, os pais que estão nos escutando, se quiserem procurar um fotógrafo de recém-nascido na sua cidade, vão lá no site da associação, que é a ABFRN, e ali pergunta, buscar um fotógrafo, coloca a sua cidade, vai saber que o fotógrafo é certificado. Isso é muito importante para ter certeza de que o fotógrafo que vai registrar as imagens do seu filho recém-nascido é habilitado para lidar com um bebê tão frágil, né? Exatamente. E não correr nenhum risco de daqui a pouco dar um mau jeito, enfim, acontecer. O bebê está seguro com um profissional que tem essa certificação. Isso, com certeza. Né? Eles se certificam que a gente trabalha do jeito que deve ser
ser trabalhado. Que bacana. Bom, então eu já tô vendo que tu faz desde a gestação, aí o recém-nascido e depois ainda pode ir para casa da pessoa fazer esse tipo de ensaio mais real, né? Sim, e os bebês eu também recebo no estúdio, com 4, 6, 10 meses até um aninho. Eu recebo no estúdio. O que os clientes buscam mais, Milene? Gestante e recém-nascido, né? E depois alguns voltam para fazer acompanhamento, porque é uma função realmente sair com o bebê, né? Mas o newborn está bastante procurado, eu acho que as pessoas... E muita gente depois que nasce, que resolve fazer. Então, não tinha contratado ainda. Por favor, decidam um pouco antes, porque daí dá para se programar porque melhor. É um período de tempo muito curto, né? Às vezes tu nem tem agenda, às quando vezes eu tu não vê, tenho agenda, passou. E já passou. Muito bem, mas lindo, parabéns pelo teu trabalho. Deve ser também, olha, deve dar uma trabalheira ali, mas é algo que realmente enche o coração de afeto, né? Coisa mais linda. Obrigada. Bom, a gente agora vai conferir a entrevista com o rapper americano Mark Lee, que passou por Gramado, esteve lá no nosso stand da RDC e deu uma exclusiva para nós. Ninguém mais no Brasil conseguiu falar com ele. Então, roda aí, vamos ver o que rolou. E a gente vai conversar neste momento com um prodígio do rap americano, Mark Lee, 18 anos, está aqui em Gramado e a gente conseguiu uma exclusiva com ele. Vai ser o seguinte, gente, isso aqui é ao vivo, então a gente vai conversando e eu vou traduzindo para vocês que não tem legenda, tá? O negócio é na hora e vamos ver como é que acontece. Mark Lee, so nice having you here. Thank you. So, Mark Lee, 18 years old. Yeah. Well, upcoming rapper. Yeah. Directly Just from started. California. LA. LA to Brazil. And, well, tell us a little bit about how did you begin singing and writing? Because, you know, you were so young. Yeah, actually I started when I was 15 years old. I wanted to do something for my mom for like a little Mother's Day gift. Because I didn't have a job, I didn't have money, so I was just like, what could I do like special that would like she could remember, and like I never imagined it would lead to this, but I made a song for her on this little app that I downloaded called Rap Chat, and before I put it out, I sent it to like a bunch of friends so like they could tell me if it's good or not, or like dude, don't show this to your mom, like this is horrible. And the response was like so good. And then I finally sent it to her and everybody was just telling me like, you need to continue this. So I kept going and then eventually I found what I wanted to do with my life, and here we are. Well, let me tell people about that. Ele tem 18 anos e quando tinha 15, ele resolveu dar um presente para a mãe dele, não sabia o que fazer porque não tinha dinheiro, resolveu pegar um aplicativo e fez uma música. Daí distribuiu para os amigos para ver o que achavam, mas mesmo meio envergonhado, assim, porque disse, vai ser ruim. E todo mundo começou a se emocionar e dizer que era maravilhoso. E a partir daí, bom, agora nós vamos saber. Sorry. Well, then everybody, excited with their songs. You began to think professionally about it. Yeah, sort of around like the middle of this year actually. The middle of this year, I was thinking of school years because I stopped going to school just to sort of pursue this career. But like, yeah, it just hit me like a couple months ago that I could really seriously take off with this, and I just stuck with it. Então, ele daí começou, né? Estava estudando e resolveu começar a escrever e se deu conta que poderia usar isso de forma profissional. Agora, a pergunta que não quer calar. Mark, what are you doing in Brazil? I'm just out here, vacationing, partying, you feel me? Here making connections and stuff, trying to see cool places to shoot like videos and stuff like that, pictures, all of that, just kind of enjoying being outside. This is my first time ever out of the country, out of the Really? US, yeah. Wow, so it's a good beginning. Yeah, oh yeah. But I heard you have a Brazilian friend. Oh yeah, my best friend from back home is Brazilian. He would send me pictures all the time and just tell me and show me videos of what he was doing and the stuff out here that he saw. So it was like, he went to the World Cup when it was here, so he would send me pictures from like inside the stadium, and it was just so cool. I was like, this is the first place I have to go to. Então eu perguntei pra ele o que ele tá fazendo no Brasil, né? E ele disse que a primeira viagem internacional dele é um lugar que ele sempre quis conhecer, se empolgou muito, e tem um amigo brasileiro que esteve aqui na Copa do Mundo e mandava fotos pra ele tava louco pra vir, então ele está de férias. Agora eu vou perguntar pra ele se ele imaginava que tinha montanhas no Brasil ou que era só praia, né? E o que ele tá achando de Gramado.
Mark, when you think about Brazil, usually people imagine beaches, the sea, the ocean, parties. Well, you are in the mountains. Did you expect that? Not typically, but like, I'll take it. It's still beautiful out here, so it's any part of here is pretty cool. Well, you have the parties, though. Of course. Yeah. Oh yeah, those go crazy. Ele diz que tá achando ótimo. For Realmente sure. não esperava, né? Mas que tá achando ótimo até porque, sim, tem as festas. Vamos pedir pra ele cantar um pouquinho pra nós? Mark, now what everybody wants to hear. Your song. Can you sing a little bit for us? All right, of course. This is from my most recent hit single, Ooh Shit. It goes, ooh shit, think I found a bop. Baby like the whip, know she finna drop the top. Shorty in the crop, yeah, she finna get copped. Tell her girls in the lie, hit my line, what's plots? Bitch, I got tree, pulled about 3. Got a fat ass, throw it back on me. Shorty off the leash, now she rolling to my sheets. Hella bitties in the pad, and they all got peach. I ain't finna bounce till a G pull some. Bet I'm finna bang on that bitch like a drum. Niggas knocked out, now the function gone dumb. Ooh, I'm too gassed out, whole body gone numb. I ain't from the slums, but I grind for my crumbs. Celebrating with the G's, all my niggas off the rump. Hit a bitty in her back, just a quick hit and run. Now she all on my phone, now girl, your ass done. Yay! Loved it! Great! Thank you so much for your time and having Thank you for having me. Muito bem, uma graça, Mark Lee. Olha aí, todo mundo apostando nesse talento. Ele que já foi convidado para fazer um show com o Fiuk, mais vários shows aqui pelo Brasil durante a sua estadia. Quem sabe não temos uma revelação do rap mundial. E sabe o que eu vou dizer daí? Ele esteve primeiro aqui conosco. Legal, né? Bom, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso momentinho de moda no programa. Vocês viram que eu botei o meu casaco para mostrar o meu look completo e como desconstruí-lo, se for o caso. Vamos lá para os pés. Estou com uma bota western, né? Olha aí, ó, essa muito apareceu nesse inverno. E vou mostrar para vocês que ela não precisa ser usada só com calças. Hoje eu botei um vestidinho, tá? Já botei as pernas de fora, deu uma esquentada. Um vestido que tem uma pegada até meio borro, se vocês observarem. Tá? Tecido fluido, um brilho discreto, sabem que eu gosto de um brilhinho. E eu combinei o vestido com esse casaco de pelinho num verde também. É um verde até um pouco mais escuro do que o que vai aparecer aí fortemente no verão, que é o verde menta. Então esse aqui já tá mais sóbrio para essa nossa meia estação. Claro, hoje tá quente, né, gente? Então estou sem o casaco, tá? Observem as mangas bufantes, isso aqui não adianta, é o que há para este inverno. Tarará, tarará. E cá estou eu com o look do dia de hoje para inspirá-los. Bom, também temos muitas inspirações no nosso Drops de Moda, que trouxe os looks mais bacanas do tapete vermelho do MTV Music Awards 2019, que rolou ontem. Confere aí.
bacana dessa premiação é que as pessoas realmente se esbaldam, né, na criatividade ali no tapete vermelho. Vimos coisas bem diferentosas, mas isso é muito legal porque serve como referência. Ninguém imagina que a gente vai sair usando, mas já dá para ter algumas ideias. Bom, antes de finalizar o programa, vou mostrar para vocês as camisetas que o secretário deixou aqui para nós, né? Então, é o da luta, de todo esse projeto Reconstruindo Vidas, tá? Ai, agora trocaram a câmera. Ai, trocaram a câmera e eu peguei errada. Mas olha só que bacana esta frase. A violência não é um sinal de força, a violência é um sinal de desespero e fraqueza. Uma frase do Dalai Lama. E com essa, encerramos o programa de hoje com uma reflexão muito interessante, né? E apoiando essa causa que é muito nobre. Bom, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, aqui às 3 horas, ao vivo. E agora vocês ficam com o Capu no feed. Beijo!